Olá, pessoal. Nós somos do Agora é para Todos, um coletivo que congrega aí vários segmentos do nosso movimento aqui da Caixa Econômica Federal. E hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui para falar dos problemas de condições de trabalho que nós temos enfrentado aí nas agências e nos departamentos da Caixa, né, nas áreas meio, porque isso, evidentemente, combinado com um novo agravamento aí, da contaminação pelo coronavírus, tem trazido uma série de problemas para os empregados, tem dificultado demais, né? E estamos tendo aí uma série de empregados que estão sendo obrigados a se afastar porque estão contaminados, e as condições de trabalho e de atendimento na Caixa, de um modo geral, elas têm trazido uma série de problemas. Então, eu sou Plínio Pavão, sou empregado da Caixa aposentado, e nós estamos aqui, vamos ter o debate com três colegas que são colegas que estão na ativa, né? Porque eles é que estão vivenciando esse problema. Então, nós estamos aqui com o Wilson Ribeiro, a Ive Miranda e o Érico Nish. E eu vou passar a palavra para eles, para que eles possam falar, né, de quem está vivenciando esses problemas. Então, eu passo primeiramente a palavra para o Wilson Ribeiro, né, para que ele possa colocar um pouco a respeito das questões que ele tem, que ele e os colegas da área meio que ele trabalha têm vivenciado. Ok? Então, Wilson, a palavra está com você. Ok, obrigado, Plínio. Olá a todos e todas. Eu acho que é muito importante a gente começar essa discussão a partir do fato de que os governos, com canetada, resolveram decretar o fim da pandemia, né? E hoje a legislação, de um modo geral, seja municipal, estadual e federal, não fazem mais a obrigatoriedade do uso de máscaras na maior parte das atividades, né? Exceto nos transportes, a maior parte das atividades não tem a obrigatoriedade do uso de máscara. E isso ocorre na Caixa, né? Então, nós estamos numa situação em que nós estamos vendo vários colegas que não têm, né, utilizado máscara no local de trabalho, alegando, inclusive, que como não é obrigado, não vai fazer. Mas, a partir desse afrouxamento das autoridades, outras coisas estão sendo afrouxadas, né? Então, os protocolos, né, e o protocolo dentro da Caixa, ele apresenta essa frouxidão, né? Então, eu trabalho na área meio, ao retornar do trabalho de home office, eu encontrei um local que não tinha, né, a princípio, álcool gel disponível para todas as bancadas, não tinha higienização com os casos de Covid, e agora que começou a ter, porque começou a ter muito caso de Covid, né? Nós começamos a ter, semanalmente apareciam vários casos e agora está quase que diário, né? Diariamente estão aparecendo colegas com esse problema. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão, porque há necessidade de esclarecer, né, a categoria. Existe hoje, por parte da Caixa, a questão de que é possível fazer o teste se na bancada, se próximo da gente tiver um colega com Covid. Então, é preciso que todo mundo cobre e faça esse teste, né? É preciso estancar a questão da disseminação da doença. E se tiver Covid, ficar em casa, né? Ficar em casa. Não é necessário cumprir meta, trabalhar enquanto está de licença da Covid, é uma licença médica, né? E sempre usar máscara, higienizar as mãos, né? Ter essa consciência de que essa doença está se espalhando. Nós estamos praticamente vivendo uma quarta onda dessa doença, né? Felizmente, a grande maioria está toda vacinada, mas é preciso seguir combatendo essa doença. Então, a nossa preocupação é de que nós não vemos o sindicato, a APCF, no local de trabalho, fazendo essa discussão com os colegas, tentando
aplicar o pouco que tem de protocolo, de legislação, para garantir o combate à pandemia. Então, a gente tem que ter essa conscientização, essa preocupação de, no local de trabalho, nos organizarmos e exigirmos fazer teste, exigirmos equipamento de segurança, exigirmos máscara, álcool, para higienizar as mãos. E se ficar com a Covid, vai para casa, se cuida, não é preciso bater meta, não é preciso trabalhar, não tem banco de horas para quem está de licença, tá certo? E se por acaso isso for acontecer, se o gerente for cobrar meta ou querer cobrar horas, a gente tem que acionar o sindicato da PSF para impedir que isso ocorra, porque isso é ilegal. É isso. Vamos lá, agora acho que era importante a Ive, trabalha na agência, né, contar um pouco também da realidade das agências. Ive. Olá, Wilson, obrigada. Eu tenho visto realmente, né, uma situação que tem aumentado, né, com relação a essa incidência, né, de casos de contaminação, de colegas que estão, enfim, adoecendo, né, pegando Covid de novo, e realmente isso acaba impactando, evidentemente, porque são colegas a menos, e nós sabemos que estamos, né, com cada vez mais reduzindo o número de empregados, e isso impacta diretamente no atendimento, né? E o Wilson tocou num ponto que é bastante importante, que é a questão, né, dos equipamentos, e tem muitas agências que até hoje, inclusive a que eu estou, né, que é uma demora imensa para regularizar essa situação dos acrílicos nas mesas, né, para garantir, dar pelo menos uma condição de trabalho, né, um pouco mais segura diante desse novo momento da pandemia, né? E até hoje, quer dizer, as áreas são muito lentas para dar todo esse suporte de infraestrutura para as agências, né? O que nós notamos, né, que muito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano hoje, parece que as nossas entidades estão muito distantes da nossa realidade. Nós não temos visto realmente, né, as visitas, inclusive nas unidades onde se sabe que tem ocorrido fechamentos de unidades porque não tem condições de estar trabalhando, porque estão aguardando, né, a higienização do ambiente, muitas vezes, e isso vai impactando em todo o entorno do atendimento, né? Nós tivemos uma agência próxima de nós, quer dizer, que foram quase 5 dias fechados. Vocês imaginem o quanto isso impacta, não é, no atendimento das agências no entorno e para todos, porque acaba sobrecarregando, né, especialmente as unidades mais próximas, e aí você não tem empregados, enfim, não tem todo um suporte, e a situação, nesse sentido, vai virando uma bola de neve e tende a se agravar, né? O próprio protocolo mesmo, que também foi flexibilizado, tem causado uma diversidade, né, de formas de atendimento, especialmente a essa questão da higienização. E aí você tem uma série de pressões, né? Pressão para abrir a agência, pressão pelo cumprimento de metas, né? E isso também vai afetando a própria condição de saúde, né, dos trabalhadores, né? A gente vai trabalhando num ambiente cada vez mais tenso, sendo cada vez mais cobrados, e sem ter, não é, por parte da própria empresa, né, uma discussão mais séria, inclusive com as entidades sindicais. Vejam que nós estamos nesse momento, passando aí, né, pelo momento da nossa campanha salarial, e pouco nós estamos vendo, aliás, não vi nada, né, pelo menos não apareceram lá na minha unidade para fazer uma discussão a respeito dessa situação que os empregados estão enfrentando nas unidades, né? Então, é uma situação que realmente é muito importante para todos nós, né? Porque essa condição de trabalho dentro das unidades sendo agravada ou não sendo tratada, né, da forma como a situação necessita, né, de ter todos esses cuidados, estar
o mais rápido possível, tomando as providências, né, de higienização, de segurança, até mesmo para essa questão, como eu falei, como o Wilson tocou, né, dos materiais, de álcool, enfim, e de proteção mesmo, né, daqueles que estão trabalhando nessa condição de sobrecarga, né? Ainda vem uma pressão de não poder realizar hora extra, e aí você fica pressionado entre atender o cliente que lá está, né? Nós passamos aí por uma série, né? Terminamos agora um calendário de pagamentos que foi bastante, que levou muita gente para as agências, porque os aplicativos funcionaram, mas em alguns casos, né? Nós tivemos uma série de problemas, de bloqueios de contas, enfim, né? Pela grande movimentação de recursos mesmo por esses pagamentos, e assim, não resta outro canal que não seja se dirigir diretamente às agências. Por mais que eles acessassem outros canais, as próprias centrais, né, de atendimento direcionavam esse fluxo de atendimento para as agências. Então, e fora as próprias condições das pessoas mesmo para lidar com toda essa tecnologia, né, esse atendimento virtual. Então, fica sendo cada vez mais demandado os empregados na rede, né? E aí, por outro lado, cada vez mais cobrados, né? Pelas diretrizes de metas, de cumprimento, de realização de metas. Então, imagina que o quanto isso vai afetando, vai minando, né, a saúde, a nossa saúde, num ambiente de trabalho que a gente muitas vezes se sente, né, sozinhos, quando as nossas entidades realmente deixaram de visitar, de conversar, saber o que está acontecendo, né, como é que está o nosso cotidiano. Então, está bem difícil e eu concordo com o Wilson, temos que saber conversar até para poder orientar quais são os nossos direitos, né? Especialmente esse da realização dos exames. A Caixa tem custeado esse exame, mas é preciso que o gestor, não é, autorize, encaminhe, tem todo um protocolo de como fazer isso, e é preciso orientar, sim, os colegas, né, para que eles estejam atentos e a gente cobrar das nossas entidades, sim, e da própria direção, uma diretriz mais clara, né, para o atendimento desses protocolos, especialmente nesse momento que a gente está vendo essa situação da pandemia se agravar, né? E então eu passo aí também para o nosso colega o Hélio, né, que também atua aí na rede, para falar um pouquinho aí do seu ponto de vista, né? Como que ele está vendo e está enfrentando essa situação também. Obrigado, Ives. Saudações, Plínio, Wilson. Bom, na minha unidade a gente também teve muito problema com relação a contágio, né? Eu acho que, com exceção de um colega, todo mundo já pegou, que eu acho que também é uma questão de disseminação da sociedade como um todo. Mas essa coisa de que a gente, na verdade, quando chega um caso de contágio, a gente não sabe direito mais qual é o protocolo, porque teve um apagamento das regras, porque a empresa, desde o começo, né, não tinha uma regra única, né? A atual gestão acabou deixando que cada vice-presidência aplicasse o protocolo que mais bem entendesse, e assim foi, né? E essa diferença de legislação no município, na cidade, e assim, ano eleitoral, né, os políticos não estão querendo tomar nenhuma medida impopular e por isso praticamente aboliram o uso de máscara. A pandemia continua e acabou, na verdade, aquele decreto do Ministério da Saúde que era da emergência sanitária, né? O que tem impactos também na nossa saúde do trabalho aqui, porque lembremos que durante a vigência da emergência sanitária, as gestantes e lactantes poderiam trabalhar em trabalho remoto, né? O que é perfeitamente possível para a maioria das atividades que a gente faz da Caixa, né? Com o fim da emergência, essa condição também foi, né, encerrada no país que teve maior número de
de óbitos de gestantes por Covid, assim, disparado no mundo. Assim. Até hoje, inclusive, eu não consigo entender qual a explicação do fenômeno. E, aliado com tudo isso, né, existe uma pressão, né, e eu acho que até entendo os colegas que às vezes estão com suspeita e continuam trabalhando, ou em alguns casos até mais extremos, isso nunca deve ser feito, que é trabalhar com atestado na gaveta sem apresentar para o gestor por causa de meta, por causa de solidariedade aos colegas, lembrando que a maior solidariedade que a gente pode ter com um colega que convive com a gente é proteger a saúde coletiva da nossa família e a nossa própria. Até porque se a gente tem um problema mais grave, se sequela ou coisa pior, a Caixa não vai repor nossa vaga. E aí, né, a gente sabe que são 17 mil funcionários a menos. Então, assim, todas as condições de trabalho que a pandemia encontrou na Caixa desfavorecem para que a gente possa cuidar da nossa saúde de fato e aplicar o protocolo de forma tranquila, sem ter que se preocupar, ai meu Deus, como é que vai ficar meu colega do lado lá, porque a minha meta vai ficar para ele fazer. Cara, isso aí a gente tem que entender, eu acho que todo mundo que trabalha na Caixa tem compromisso com a sociedade, é um banco público, cumpre a função essencial, mas o maior compromisso que a gente tem que ter na coletividade é com a saúde de todos, que a pandemia provoca na questão individual. Né? Então, não pode trabalhar com atestado, não tem hora extra, hora para ser compensada porque a unidade ficou fechada por causa de protocolo. Né? Muita gente reclamando, inclusive, de entrar logo depois que a higienização está feita, ou durante a higienização sendo feita, com cheiro de cloro, né? Isso tem problema de alergia, né? Passar mal e tudo mais, não pode. E também não pode ser jogado em banco de horas aquelas horas que eu não pude trabalhar, porque minha unidade estava em protocolo de higienização. Né? Então, essas orientações todas me parece que também ficaram perdidas lá. Né? Acho que desde o ano passado, que eu me lembre, que as entidades sindicais não têm batido mais nessa tecla, como se a pandemia tivesse acabado. Por fim, sobre condição de trabalho, acho que é importante lembrar que a pandemia não acabou, né? E mesmo assim, o assédio moral, assim que as metas voltou num nível nunca visto. Né? O pessoal até brinca que agora a cobrança de meta é igual TLC, né? De hora em hora que tem que saber o resultado. Né? E, de fato, né, devido aos meios digitais, aí, os gestores acabam cutucando lá os gerentes o tempo inteiro para saber se vendeu o XYZ, se fez o FMP, se não fez. Então, assim, uma situação infernal, sendo que os sistemas, né, a gente sabe, não dão conta. Uma porque o hardware da Caixa foi abandonado, faz 10 anos que não se troca ATM, computador convencional nas unidades, e a gente sabe muito bem, tem colegas que trabalham na TI, no desenvolvimento de software, que é essencial para que a ponta funcione, fazendo 5, 6 horas extras, às vezes, por dia, né, completando aí jornadas que às vezes chegam a dobrar o vencimento a contragosto, ninguém quer ficar longe da família e tudo, mas porque é obrigado para poder fazer as entregas, assim, reconhecendo até que no ponto de vista de navegação, de ATM, tudo teve melhoras, sinal de que os caras trabalharam para caramba, mas com 17 mil empregados a menos, a gente sabe também que eles foram impactados. Tudo isso torna o convívio em qualquer unidade de trabalho muito difícil. Né? Mas, se as entidades visitarem as agências, elegerem os delegados sindicais, né, para que no cotidiano essa rede de comunicação de proteção da vida e da saúde funcione, a gente vai conseguir avançar. O problema é que me parece que a concepção de um movimento sindical hoje ficou muito mais ligada a sentar na mesa de negociação, negociar com o banqueiro, com a direção da empresa, e não faz essa ponte com cada unidade, né, como a Ive falou, como o Wilson, e aí, obviamente, a negociação lá na ponta não reflete isso tudo que a gente está passando na rede. Ainda dá tempo, dá para usar a campanha salarial para recuperar, para, né, mobilizar as pessoas em cada unidade, eventualmente eleger delegados sindicais aí, para que a gente recupere isso aí. Mas, para isso, é importante que nós também cobremos isso das nossas entidades, né? E também demos um passo à frente, porque é importante que cada unidade tenha um delegado sindical. Na Caixa a gente pode fazer isso, por menor que seja a unidade. Eu trabalho numa unidade de 8 empregados e eu sou delegado lá sindical. Né? Poucas empresas têm essa condição. E a gente precisa aproveitar. É fundamental para defender nossa vida
e para ter uma campanha salarial vitoriosa, aí, porque a gente precisa de reajuste, né? As coisas estão muito caras, e sem tudo isso a gente não vai sair do outro lado. E defender a Caixa passa por tudo isso, passa por cobrar a empresa de renovar a TI, de investir em funcionário para que as nossas condições de trabalho, inclusive de operação, funcionem e a gente possa sofrer um pouco menos no nosso cotidiano. É isso. Devolvo a palavra ao Plínio. Ok, Hélio. Muito obrigado. Eu queria agradecer aí a participação dos colegas Wilson, Ive e Hélio, né? E acho que muito importante a gente ter o depoimento de pessoas que estão vivenciando esses problemas juntamente com os colegas, né? E estão sentindo exatamente toda a pressão que tem vindo aí por parte da direção da Caixa e, ao mesmo tempo, a falta de acompanhamento dessas situações pelas entidades sindicais. Acho que todos disseram coisas bastante importantes, né? Claro, teria muito mais a dizer, né? Mas senão a gente não consegue fazer um vídeo rápido como a gente está pretendendo fazer aqui, né? Para que a gente dê um recado para as pessoas, deixando claro que nós vamos continuar abordando esses temas, mas aqui, enfatizando algumas coisas que foram colocadas, né? A importância de se ter, primeiro assim, que a Caixa reveja esse protocolo, né? Acho que a Caixa fez uma alteração no protocolo no momento em que a pandemia havia diminuído, estava praticamente sob controle, e a pandemia, nós soubemos que teve 2 momentos críticos, tivemos no começo do ano, agora estamos vivendo um outro momento crítico, e esse protocolo ele não foi alterado, né? Ao mesmo tempo, não existe mais um monitoramento a respeito dessas questões, existem muitas dúvidas, os gestores, como já foi colocado aqui claramente também, os gestores estão, cada um fazendo do jeito que entende, né? E a gente vê muitas coisas que, de fato, não são coerentes, né? com o bom senso, né? Quer dizer, o que deveria ser, de fato, observado para que a gente pudesse ter uma situação em que a gente pudesse estar tendo uma maior proteção aí para os empregados e para o próprio público, né? Da Caixa. Bom, acho que algumas coisas importantes foram colocadas, né? Lembrando que nós temos um lema aqui no Agora é para Todos, que é assim, defender os direitos dos empregados é uma forma de defender a Caixa também, né? Não é abrindo mão dos nossos direitos que nós vamos fazer com que a Caixa cumpra o seu papel social. Ao contrário, na medida em que nós estamos tendo um grande número de empregados que estão se afastando, agências fechando, isso, evidentemente, está prejudicando a própria população. Então, é importante a gente ter bastante consciência a respeito disso. Outra coisa também é a questão que foi bastante enfatizada também pelos colegas, que nós estamos em plena campanha salarial. Então, é fundamental. A própria pandemia, né, esse agravamento da pandemia, prejudicou a eleição dos delegados sindicais. Nós sabemos que muitas unidades acabaram não tendo condições de fazer delegados sindicais, porque tinha de eleger o delegado sindical, porque tinha muitos colegas fora da unidade. Então, é importante que as entidades sindicais retomem essas eleições nos locais onde não foi possível fazer e que a gente possa ter esses delegados atuando agora nesse momento de campanha salarial, cobrando a presença do sindicato, entrando em contato, afinal de contas, o delegado sindical é o representante do sindicato dentro da unidade, então ele que tem que fazer essa ponte, aliás, ele tem garantias, né, no próprio nosso acordo coletivo, como disse o Hélio, né, não são raras as categorias que têm essa prerrogativa e nós precisamos saber bem utilizá-la. Então, eu queria agradecer também todos que estão podendo ver esse vídeo, lembrando que as pessoas que eventualmente não estejam inscritas no nosso canal do YouTube, que façam essa inscrição, é só clicar no ícone que tem na própria tela do YouTube, né? Que se peçam aí, né? Cliquem no sininho para receber as nossas notificações, e também
acompanhe as nossas outras redes. Nós estamos no Facebook e temos também o nosso site, né? agoraparatodos.com.br, e a gente convida a todos, então, a verem os nossos materiais, né? Divulgarem, né? Reproduzirem e fazerem esse debate com todos os colegas. Então, muito obrigado e até uma próxima.